Faixa 15. Textos do núcleo. Arquitetura mutante, um teatro em transformação. O Teatro Vila Velha está em permanente metamorfose. A cada 30 anos, ele se reconfigura e, quando comemoramos 60 anos da sua inauguração, encontra-se prestes a iniciar um novo ciclo. Cada nova versão do teatro se apropria da versão anterior, conformando um palimpsesto com camadas sobrepostas umas sobre as outras ao longo do tempo. O Teatro Vila Velha, inaugurado em 1964, era um edifício simples, construído com materiais obtidos em grande medida através de doações, o que não impediu que ele se convertesse rapidamente em um espaço fundamental para a cultura brasileira. Construído contemporaneamente e nas proximidades daqueles que, até hoje, são os dois principais equipamentos culturais da cidade: o Museu de Arte Moderna da Bahia, cuja sede definitiva no União é aberta em 1963, e o Teatro Castro Alves, inaugurado em 1967 no Campo Grande. O Teatro Vila Velha rapidamente se consolidou como a pia batismal dos artistas baianos, como afirmou Gilberto Gil, um daqueles a quem o Vila deu régua e compasso. A intervenção arquitetônica, concebida a partir de 1994, modificou radicalmente o teatro, criando uma caixa cênica versátil que possibilita inúmeras configurações de palco e plateia. Essa intervenção potencializou o Vila como sede de diversos grupos residentes e espaço privilegiado de espetáculos teatrais, musicais, de dança e debates sobre a cidade e a cultura. Por essas e outras razões, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, em dezembro de 2023, abriu o processo de registro especial do Teatro Vila Velha como espaço destinado a práticas culturais coletivas. Em 2024, se inicia uma nova etapa na história do Vila, com o início das obras de requalificação que ampliam os espaços de apresentações e administrativos, qualificam tecnicamente as salas de espetáculo e atualizam o edifício às normas mais atuais, inclusive aquelas de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade universal, além de fortalecerem a conexão do teatro com o passeio público, espaço no qual o Vila nasceu e ao qual sempre esteve vinculado. O anúncio da instalação do Centro Cultural Banco do Brasil no Palácio da Aclamação, localizado do outro lado do passeio público, só reforça a relevância do Vila no ambiente cultural soteropolitano e brasileiro, e amplia a esperança de que os dois equipamentos culturais possam, juntos, impulsionar o processo de reocupação do passeio público. Para apresentar a arquitetura do Vila em suas sucessivas metamorfoses, a Galeria 3 abriga maquetes físicas e digitais, plantas e fotografias das diversas versões do Vila, além de farta documentação iconográfica que articula o teatro com seus contextos urbano, histórico e cultural. Ato Zero, uma companhia teatral nômade. Entre a sua criação, em 1959, e a inauguração da sede definitiva no passeio público, em julho de 1964, a Sociedade Teatro dos Novos teve 3 sedes provisórias. A primeira foi um solar neoclássico situado na Avenida Princesa Leopoldina, na Graça, ao lado da famosa Casa dos Carvalho e próximo à Igreja da Graça, no local onde atualmente se encontra um edifício de apartamentos. A companhia esteve sediada neste solar durante aproximadamente 1 ano e meio, até que, em junho de 1961, se transferiu para outro solar, de propriedade do Sr. Miguel Lima Dias Santos, com um amplo jardim frontal e localizado no igualmente nobre Largo da Vitória. Em outubro de 1961, o Teatro dos Novos precisou desocupar o imóvel, pois ele seria demolido.
Embora naquele mesmo mês, o governador Juracy Magalhães tenha cedido um terreno no passeio público para a construção da sede definitiva da Sociedade Teatro dos Novos, o Teatro Vila Velha, ela só seria inaugurada em 31 de julho de 1964 e, neste intervalo, a companhia teria como sede provisória a Galeria Oxumaré, também no passeio público, emprestada pelo seu proprietário, Odorico Tavares, diretor dos Diários Associados na Bahia. Além dessas 4 sedes, deve-se registrar que, em 1961, a Companhia de Seguros Aliança da Bahia autorizou, por meio de um contrato de comodato, o uso de um terreno de 750 metros quadrados de sua propriedade, localizado na rua João Florencio, nos Barris, para a construção de um teatro desmontável. Esse teatro, contudo, não chegou a ser construído. Ato 1. 1964. Nasce o Vila. O Teatro Vila Velha foi construído entre 1962 e 1964, com projeto de Silvio Robato e Alberto Fiuza. Os arquitetos implantam a caixa cênica no trecho mais largo do terreno, com estrutura em pórticos metálicos treliçados e palco italiano, com separação entre palco e plateia. O foyer está instalado na extremidade norte do terreno, na cota mais baixa do passeio público. Enquanto a caixa cênica tem um caráter industrial, o singelo bloco do foyer emula a arquitetura colonial, com cobertura em telhas cerâmicas e amplo beiral, alvenaria de pedra aparente na fachada voltada para a Gamboa e gelosias de madeira nas portas e janelas. A empena norte da caixa cênica é recoberta com telhas cerâmicas, replicando uma solução encontrada em sobrados do Centro Histórico de Salvador. O chapisco grosseiro das paredes remete à restauração do conjunto do Unhão, conduzida por Lina Bobardi naqueles mesmos anos. O desabamento de parte do foyer, em abril de 1971, leva a uma reforma na qual a configuração daquele bloco é bastante alterada, com mudanças na entrada, sanitários e bilheteria, e a construção de uma escada externa conectando o foyer à Rua Gamboa de Cima. Além da restauração do Unhão por Lina, o projeto de Silvio e Fiuza se aproxima, na sua reinterpretação da arquitetura histórica e adoção de materiais tradicionais de outras obras construídas na cidade no mesmo período por arquitetos da mesma geração, como a Casa de Jorge Amado, no Rio Vermelho, o Edifício IP e o Edifício dos Arquitetos, ambos no Centro Histórico. Essas obras inauguram um novo momento da arquitetura baiana, distante das experimentações construtivas e exploração formal de materiais como o concreto e o aço, observadas, no mesmo período, nos projetos de arquitetos da geração anterior, como Diógenes Rebouças, Cantina da Escola Parque, na Caixa d'Água, e Estação Rodoviária das Sete Portas. Ato 2. 1994. O Vila se transforma. Em 1994, um grupo de artistas liderado por Márcio Meirelles assume o Vila e convida o arquiteto Karl von Hauenschild para elaborar um projeto de reforma e ampliação da sede. A primeira versão do projeto, datada de fevereiro de 1995, prevê a preservação quase integral da caixa cênica e de sua estrutura metálica, propondo apenas a criação de galerias técnicas sobre o palco e um revestimento acústico convexo nas paredes. No ambicioso projeto definitivo, executado entre dezembro de 1995 e maio de 1998, o foyer é totalmente reconfigurado, com a criação de um segundo andar abrigando um café-teatro, o Cabaré dos Novos, com acesso independente pelo passeio público através de uma escada-passarela. O palco italiano é substituído por uma caixa cênica flexível,
com 2 galerias perimetrais estreitas que circundam todo o espaço, os equipamentos cenotécnicos e os praticáveis de madeira móveis e de altura regulável permitem inúmeras possibilidades cenográficas e dramatúrgicas. As referências de Márcio e Carl foram os teatros projetados por Lina Bobardi nos anos anteriores, especialmente o Oficina, em São Paulo. As fachadas principais do Vila, voltadas para o passeio público e para a Gamboa de Cima, são redesenhadas e ressaltam a modulação da nova estrutura de concreto. Internamente, uma série de rampas e escadas conectam os 3 níveis da caixa cênica com o foyer e o cabaré. As mais expressivas são a rampa que conecta o cabaré e a caixa cênica em balanço sobre o jardim externo e a escada que se projeta sobre a calçada da Gamboa de Cima. Carl cria, assim, uma série de percursos arquitetônicos especialmente ricos. Os antigos camarins são demolidos e, em seu lugar, é erguido um bloco de apoio de 3 andares, abrigando camarins e salas de ensaio. O artista plástico Bel Borba realiza intervenções artísticas no edifício, com destaque para o painel de cacos de azulejos executado na contenção do passeio público em alusão ao espetáculo Um Tal de Dom Quixote, que reinaugurou o Vila em maio de 1998. Ato 3, 2024, o Vila do Futuro. Passados 60 anos da inauguração e 30 da grande reforma, o Vila precisa se atualizar novamente. O projeto arquitetônico, concebido a partir de 2023 pelo escritório A+P, Arquitetos Associados. Com consultoria do autor do projeto dos anos 1990, Carl von Hauenschild, tem como premissa a preservação dos valores arquitetônicos e históricos do Vila. A caixa cênica será integralmente preservada, recebendo apenas intervenções voltadas à sua qualificação técnica, como ampliação das varas e novo sistema de ar-condicionado. As principais alterações se relacionam à adequação às normas de acessibilidade universal e segurança contra incêndio e pânico. As rampas construídas na década de 1990 possuem inclinações mais acentuadas que as permitidas pela legislação vigente. A criação de um elevador que articula os 3 níveis da caixa cênica e aqueles do foyer e do cabaré permitirá que todas as pessoas tenham acesso a todos os espaços da edificação. Algumas rampas e escadas, construídas nos anos 1990, serão demolidas para permitir a construção do elevador e das novas escadas. A marcante rampa envidraçada, construída em 1995, será substituída pelo elemento mais icônico do novo Vila: uma passarela metálica conectando o passeio público ao hall de circulação do teatro. A passarela se acoplará à nova bilheteria. Durante as obras, financiadas pela Prefeitura de Salvador, o Cabaré dos Novos receberá tratamento acústico, instalações cenotécnicas e climatização que o transformarão em uma sala de espetáculos com funcionamento independente do restante do teatro. A sala de ensaios João Augusto será qualificada para abrigar pequenos espetáculos. O futuro Vila apresenta outros elementos justapostos ao teatro existente, como um novo bloco administrativo que será construído sobre o volume principal, voltado para a Rua Gamboa de Cima, além de um container depósito instalado na área externa, ao lado do foyer. Os novos volumes são construídos com elementos metálicos pintados em vermelho e se explicitam como inserções contemporâneas que contrastam com o edifício branco pré-existente.